Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tenho a honra de receber uma das maiores referências no Brasil quando o assunto é arquitetura hospitalar e regulação sanitária. Ela já esteve à frente de empreendimentos como o Hospital Brasília, como o Hospital Mantevida, unidades da Clínica da Vita e hoje ela é gestora de projetos da Rede Dor. Isso. Eu tenho muito prazer de receber aqui nos nossos estúdios Fabiana Cavalcante. Seja bem-vinda, Obrigada, a Fabi. honra é toda minha. Então, muito Obrigada pelo bom. convite. Obrigada a você. Vamos falar de saúde, vamos falar de arquitetura, vamos falar de coisas boas. Minha pergunta, minha audiência já sabe que a minha primeira pergunta é: quem é Fabiana Cavalcante? Como que tudo começou? Você já sempre quis ser arquiteta? Me conta a tua jornada para a gente entender quem é você. Tá, não, a resposta inicial é não, não sempre quis ser arquiteta, eu queria ser médica, mas ao longo do caminho consegui aí alinhar a medicina, a arquitetura, né? Em determinado momento eu resolvi desistir da medicina, que foi meu sonho, por conta de começar a desenhar e me sentir muito mais livre na arquitetura. E me encontrei, de fato. Durante a faculdade eu estagiei em um hospital, tive a oportunidade e acabei me formando como arquiteta, já trabalhando como arquiteta em um dos hospitais aqui de Brasília. Não sei se eu vou poder falar aqui todos os nomes, Pode falar. mas atuava no Hospital Santa Lúcia, tive um mestre lá, trabalhando lá, o Nilor, e me ensinou muita coisa, assim, da área da arquitetura hospitalar, e por conta disso eu acabei me especializando depois, né? Então, logo que eu me formei, busquei me especializar em arquitetura hospitalar, entender esse mundo que é muito mais complexo, né? Não é igual um projeto residencial, um projeto comercial. Então, a complexidade é muito maior, envolve muitas outras informações mais técnicas que não envolvem somente arquitetura. Então, acabei me apaixonando por essa área. Então vamos lá, vamos já entrar então nesse assunto. Você já falou aí que é uma arquitetura bem diferente, né? Tem que ter conhecimentos bem mais profundos do que não é tão simples, não que seja simples, né? Porque a arquitetura Sim. mas você falou que você faz desde a parte de aprovação, né, na vigilância sanitária, então você tem também os conhecimentos da legislação mesmo, do que precisa, né, para de fato um hospital acontecer, porque são muitos pormenores. Então, eu queria que você desse uma pequena explicação assim de quais são as diferenças, por que a arquitetura hospitalar ela é um pouco mais complexa. Tá. Bom, eu acabei inicialmente indo para essa área de regularização, que é o nome que eu dou, né? Que é o trabalho de aprovação junto ao órgão da vigilância sanitária, principalmente, porque eu, em determinado momento, trabalhando em hospital, por entender que o hospital é um organismo vivo que não para e está sempre reformando e investindo, eu via essa necessidade de garantir a segurança através da regularização, né, de ter aqueles ambientes realmente regulares perante as normas e perante os órgãos fiscalizadores, porque acaba que quando a vigilância sanitária atua ali, eles atuam fiscalizando tanto processos quanto estrutura. Sim. Né? E aí acabei entrando, nichando mesmo a minha área de atuação para a parte de regularização. E aí, por que que é tão complexo e por que que é tão diferente e por que que dá tanto medo em outros arquitetos de atuarem nessa área? Sim, eu imagino. Porque é muito técnico, né? É muita norma realmente, cada especialidade acaba tendo uma resolução específica, uma nota técnica, uma instrução normativa. Então, e a gente precisa compreender não somente fluxos na parte interna do hospital, mas também entender do processo daquela especialidade, como ele acontece, para garantir que a estrutura física atenda da forma correta a todo aquele fluxo, garantindo segurança não só para quem trabalha, mas também para os pacientes, principalmente porque são os clientes finais do hospital. Né? Isso quer dizer que para cada especialidade é uma norma diferente? Praticamente. Tipo assim, se eu for fazer uma clínica voltada, sei lá, uma clínica cardiológica,
São normas diferentes do que eu teria para uma dermatológica? Praticamente. Varia de região para região. Hoje a gente tem a RDC 50 como praticamente a Base. bíblia, e ela é a base mesmo, é como você disse, é normativa, mas cada estado pode ter a sua resolução para determinadas especialidades, tá? Que aí é elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com vigilâncias sanitárias locais. Fabi, quais são os erros mais comuns? Porque, assim, eu acredito que nem todo mundo acaba contratando um arquiteto especializado, Não. né, na área da saúde. E por muitas vezes, erros acontecem. Às vezes a fiscalização bate, e aí tem que fazer toda uma mudança. E como você falou, normalmente os órgãos de saúde, eles são vivos, eles não podem parar, né? E aí precisa conciliar ali a reforma juntamente com as atividades que acontecem dentro daquele ambiente. Hoje, você tendo tanta experiência, o que você enxerga assim dos erros mais comuns que as pessoas cometem por não contratar um profissional especializado? O primeiro é não contratar o profissional, o especializado, porque realmente faz diferença. A maioria dos clientes que eu tive no meu início de carreira, posso dizer assim, foi principalmente porque foram clínicas que acabaram se estabelecendo com projetos elaborados por outros arquitetos, né, que não são especialistas na área, mas que em determinado momento passavam por uma vistoria da vigilância sanitária e aí percebiam que a estrutura não estava de acordo em algum ponto, né? Ou não garantia o fluxo correto, por exemplo, da própria farmácia, né? Que você conhece bem. Para quem não sabe, eu sou farmacêutica de formação e estava contando para ela nos bastidores que trabalhei muitos anos em hospitais, inclusive que ela atuou, né? Que ela Isso, fez a gestão da arquitetura e tudo mais. E cada lugarzinho é uma coisa diferente, é uma lei diferente, é uma norma que você tem que seguir. Então, a é. farmácia é um A lugar. farmácia é bem complexa, é um dos mais complexos também, justamente por conta do cuidado que a gente tem com o armazenamento da medicação, manipulação da medicação, e aí Perfeito. tudo isso a gente precisa ter ciência para garantir uma boa arquitetura, Tem né? E garantir hospitais que segurança. tem, né, a parte oncológica e aí que Sim, precisa ter um outro olhar, a parte, né, dos termolabs, que aí você precisa ter toda isso. uma outra E estrutura. aí o papel do especialista é garantir que o trabalho seja feito com segurança, né? Principalmente porque ele está mais capacitado, não que os outros arquitetos não possam fazer. Hoje eu atuo com muitas collabs, né? Garantindo essa parte técnica para outros arquitetos. Então eu faço parcerias com arquitetos que querem atuar na área da saúde, mas não tem tanta garantia de que tem entendimento da norma, ou talvez até porque prefira não trabalhar, não atuar, porque muitos acham essa área um pouco mais burocrática demais, né? Muito textual, então foge realmente um pouco do gosto dos arquitetos. E de uma responsabilidade muito grande também, Também, né? Não que também. as outras coisas não tenham, mas eu acredito que o ambiente da saúde gera, assim, né, uma responsabilidade. Fala que o arquiteto fala, não, prefiro fazer E uma casa. principalmente porque é um setor que está sempre sendo fiscalizado, né? Então, sempre vai ter a vigilância batendo na Isso é porta ali, e verdade. outros órgãos, como Corpo de Bombeiro também. E é necessário, né, ter esse profissional capacitado. Eu vi um post no seu Instagram que eu Hum, achei fantástico, que onde você fala sobre a experiência não só do paciente, uhum, mas a experiência também do olhar do empreendedor, né? sim, Do empresário, da pessoa que está ali de fato. É, porque, querendo ou não, as clínicas, os hospitais, eles são instituições privadas, sim, né? As que você faz a arquitetura. E, querendo ou não, elas precisam gerar lucro e receita, isso. né? Então, eu vi um post muito legal, queria que você comentasse, assim, porque muitas vezes a gente pensa só na experiência do paciente, É. né? E esquece ali do olhar do empresário. Que é o que muitas das vezes a gente mais vê no Instagram, a experiência do paciente, na verdade, né? E eu sempre, por trabalhar dentro do hospital, eu sempre tive essa preocupação também de estar atenta a esse olhar do corpo técnico, sabe? Tá. Para conseguir atender também as demandas e garantir segurança também para esses funcionários. Porque se você for pensar,
são projetos principalmente hospitalares, que são projetos muito grandes, em área mesmo, metragem, são projetos grandes, e você pensa, um enfermeiro que vai estar atendendo ali uma unidade de internação, quanto ele não caminha Nossa, a gente caminha durante o muito. dia inteiro para atender todos os pacientes, né? Então ele precisa ter pelo menos um mínimo de conforto garantido, né? Já tive a oportunidade de pegar projetos que não previam quartos de plantonista ou espaços de repouso, Total. principalmente porque, querendo ou não, na área privada, né, tem que se garantir o lucro e aí acaba se priorizando um pouco mais o investimento voltado para o paciente, que é o cliente final, né? Mas a gente precisa ter esse olhar com cuidado, com carinho, porque realmente é um organismo e o hospital depende desses profissionais que estão ali, né? Então ele precisa se adequar para esse profissional também. Isso faz muito sentido, assim, na minha cabeça, porque principalmente eu trabalhei por muitos anos dando plantão de madrugada, Uhum. né? E para nós que você acaba invertendo o teu ciclo circadiano, se você não tiver um ambiente, um lugar onde se preocupa, né, com a saúde do colaborador, o nosso próprio trabalho não vai ser 100% feito, né, Sim, assim, com todo o melhor que a gente pode. exatamente. Pelo fato, talvez, de a gente não conseguir fazer um descanso na madrugada ideal, né? E aí isso compromete toda a cadeia, né, É. hospitalar. Um outro exemplo é garantir salas administrativas, por exemplo, que tenham pelo menos uma janela com uma iluminação natural, Perfeito. né? Que tenham um pouco de vista, porque o que a gente mais vê Cara, são a gente aqueles não sabe nem se tá cubículos chovendo, nem se tá fazendo sol quando a gente entra, fica viu? escondido à base daquela luz branca hospitalar o dia inteiro, a noite toda, e você não consegue realmente ter essa percepção do ciclo, né? E Isso é uma coisa, né? Que a luz tem que ser branca, né? não necessariamente. Para a área Sério, hospitalar Fih? tem esse engano, tem alguns equívocos É na área mesmo? hospitalar. Para áreas mais críticas, a gente precisa sim da luz mais branca, Num porque ambiente cirúrgico, favorece, por exemplo. porque favorece o trabalho, mas em outros ambientes não. Não tem essa necessidade nem essa obrigatoriedade. É Nossa, que igual a questão, legal. muitas pessoas me perguntam: o rodapé realmente tem que ser curvo de hospital? Não, não tem que ser curvo de hospital. É mesmo? A gente tem, na verdade, que propor materiais de acabamento que sejam de fácil higienização e proporcionem uma fácil limpeza, né? Não acumule sujeira, porque você está num ambiente hospitalar, então você tem que favorecer a saúde em todo momento. Gente, são mínimos Mínimos. detalhes. Não, e aí tem a parte mais técnica, você vai entrar em ar-condicionado aqui, tem muita coisa. Meu Deus, chocada. Você falou assim sobre a questão de tamanho, né? De quanto o colaborador às vezes caminha, né, no ambiente Uhum. hospitalar. Eu não sei se foi um projeto seu, mas lá no Hospital de Águas Claras, eles fizeram a questão dos tubos pneumáticos para farmácia, Sim, né? eu lembro. Uhum. Então, cara, isso faz com que a gente diminua muito o caminhar. É. O tubo pneumático, para quem não sabe, ele é para transporte mesmo do material, medicamento, né, os produtos da saúde, no interior do hospital, justamente para facilitar é, esses fluxos internos e facilitar o atendimento ao paciente também. E aí lá foi previsto, sim, então é um trabalho principalmente de compatibilização de projeto, porque aí a gente está trabalhando com vários sistemas, né, de instalações mesmo, tanto de ar-condicionado, elétrica, esgoto, hidráulica, e aí esses tubos também, que você imagina, precisa passar dentro do corpo hospitalar inteiro, né, e precisa atender sempre full ali, né? Não pode parar de jeito nenhum, porque aí se parar prejudica alguém ali no final, na Total, ponta. total. Eu lembro quando parava, era É um desastre. desesperador. Era desesperador, É né? um desastre. Qual foi o projeto mais desafiador que você já teve na sua carreira? O projeto mais desafiador, o de hospital, assim, saindo um pouco da parte de clínicas, que são projetos um pouco menores, ele sempre é desafiador. Porque a gente sempre trabalha com especialidades diferentes e equipes diferentes.
Então, cada gestor vai pensar de um jeito, vai fazer a sua gestão de uma forma. Eu já trabalhei no mesmo hospital com vários gerentes da farmácia mesmo, por exemplo, e assim, em períodos diferentes, mas que cada um tinha a sua gestão e que aquela gestão mudava completamente o fluxo interno da farmácia e aí a gente precisava fazer uma reforma para readequação para atender aquele novo fluxo. Então, o hospital para mim sempre vai ser o mais difícil, eu acho, do que qualquer Uma outro. clínica normal. Uhum. Você acredita que dá para abrir uma clínica, algo menor, sem estar 100% regularizado? Quais são os riscos disso? Possível é, porque é o que a gente mais vê acontecendo hoje, tá? Não é o ideal, não é o que eu geralmente oriento e tento educar os clientes através do Instagram também. Mas a gente, infelizmente, vê acontecendo. A norma mesmo para clínicas que dispõem sobre aprovação de clínicas, ela é mais recente. Então, a gente veio de uma cultura que antigamente não precisava fazer aprovação de clínicas, né, de Ah, antes não consultórios. precisava? Não, dependendo da especialidade, você não precisava fazer. Em algumas regiões do Brasil ainda é assim. Tem alguém que se responsabiliza pelo projeto, mas você não precisa necessariamente aprovar esse projeto. Então, ele não segue, não necessariamente segue à risca, sabe, o trâmite de aprovação do projeto. E aí, em algumas clínicas ainda acontece muito isso, da gente ver o investidor, né, o empresário, abriu sua clínica, fez tudo, mas fez sem um projeto aprovado, é, ou não garantiu o licenciamento sanitário. Muitos me procuram ainda muito posterior Depois a da clínica da aberta. clínica pronta, funcionando. Quanto tempo mais ou menos em média leva assim para que, tipo assim, todos os papéis estejam ok? É muito tempo? Não, primeiro, assim, você fala já aprovado? Assim, para você ter a licença Tem a de licença. funcionar, né? Uhum. Para você poder começar a trabalhar. Tá. Geralmente, os meus projetos, por exemplo, eu dou um prazo de 60 dias Nossa, é para a pouco. elaboração do projeto. Só que, para o prazo de análise pela vigilância sanitária da primeira análise mesmo, né, deles receberem protocolado lá toda a documentação, fazerem a primeira análise, também é 60 dias. Então, o trâmite, esse trâmite com a vigilância sanitária que demanda mais tempo. O Hospital de Águas Claras eu consegui aprovar em 2 anos. Uhum. O projeto não era meu, era de um escritório do Rio, e eu atuava aqui quase como advogada defendendo o projeto, né, junto à vigilância sanitária para garantir a aprovação do projeto para que eles pudessem executar a obra. E outros projetos hospitalares também, em média, levavam 2 anos. De clínicas, não. Consultórios é menos tempo também, porque a complexidade diminui, a Menor. área é bem menor, então a gente consegue ter um tempo menor. Fabi, como que é você, por exemplo, a clínica te contratou. Você tem uma equipe, você leva a equipe que vai, de fato, botar a mão na massa, ou você faz mais a parte estratégica, mais a parte burocrática, o projeto, e aí a instituição, a clínica, ela contrata os profissionais? Hoje eu faço mais a parte de projeto e a parte de regularização. Eu já tive a oportunidade de atuar também na parte de execução de obra, é, tanto em clínicas quanto em hospitais, mas hoje eu priorizo a regularização, porque é meu nicho, né? Eu estou mais à frente disso, demanda menos tempo, então eu Não, consigo atender melhor. eu entrevistei uma engenheira que ela fala do desafio que é você gerir Uhum, profissionais ali, né, talvez com a escolaridade um pouco mais baixa e você conseguir fazer toda essa conciliação, né, dessa multidisciplinaridade, né, sim. né, porque você como engenheiro, como arquiteta ainda ter que fazer todo o projeto e ainda ter que coordenar talvez uma equipe para executar, aí Quando eu iniciei a carreira dentro do Hospital Santa Lúcia, eu
fazia um pouco dos dois, tanto da parte de projeto quanto da parte de obra. E na área da saúde é ainda mais difícil obra, porque a gente precisa garantir que está trabalhando com Limpo, né? equipes. Não, limpo, é o hospital que não pode parar, você precisa fazer a reforma sem prejudicar o fluxo e o funcionamento de outros setores, então tem toda uma logística. Não pode ser qualquer empresa de construção civil para trabalhar na área da saúde, justamente por conta dessas dificuldades do dia a dia, desse relacionamento direto da obra com o hospital como um todo, né, tanto da parte de funcionários, né, colaboradores, quanto da parte dos pacientes e acompanhantes também, que vão estar ali o tempo inteiro. Imagina, você está internado no momento ali mais crítico da sua saúde, Sim. você quer um momento de paz, você quer um momento de descanso, justamente para que você se recupere melhor. E aí está lá, tum, 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 aquela Uma barulheira. furadeira no teu quarto. Exatamente. Então, é bastante desafiador, mas é possível. Dá certo, no Dá final certo. dá certo, Dá né? certo. Hoje existem tecnologias que a gente usa Eu ia também te pra perguntar gente. exatamente isso. A arquitetura hospitalar, ela tem mudado com a tecnologia? Tem tido Muito, avanços? Como é que muito. vocês utilizam a tecnologia ao favor de vocês? Hoje, a, em duas vertentes, tanto a tecnologia na parte da construção civil, quanto a tecnologia na área da saúde. A tecnologia na área da saúde mudando os equipamentos, né, de saúde mesmo. Então, vou dar como exemplo aqui uma ressonância magnética, Tá. que são equipamentos grandes, por exemplo, a depender do tipo de tecnologia nova, que se renova a cada ano, Sim. inclusive, ela vai trazer desafios maiores, características diferentes para a gente trabalhar tanto na parte de projeto quanto na parte de obra. Então, Os tudo isso próprios precisa ser tubos, né? analisado. Os É, tubos pneumáticos, sim, o né? tubo é uma tecnologia, né, bem recente, assim, eu posso dizer. Nem todos os hospitais têm É, isso, então é uma tecnologia à frente aí do tempo. total, facilita muito, né? Uhum. Você utiliza IA, inteligência artificial, hoje nos teus projetos, no teu negócio? No projeto, não, mas eu uso no meu negócio no dia a dia, principalmente na parte documental mesmo, na parte de revisão, na parte de Legal, compatibilização de projeto, eu uso legal. bastante. Tenho tentado aplicar, eu sempre tento estar acompanhando esses avanços aí, à medida que eu posso, para estar aplicando da Uhum. melhor forma e estar garantindo que o meu serviço seja feito com mais eficiência, em menor tempo. Hoje tem um conceito de arquitetura humanizada, né? Uhum. Hospitalar humanizada. O que seria isso na prática mesmo? É Na olhar para o paciente e para o empresário? Teria a ver Geralmente, como eu disse, o olhar sempre acaba focando no no cliente final, que paciente? aí vai ser o paciente. E aí a humanizada, ela pensa com esse olhar mais humano mesmo, né? Não fica tão preso na parte da estrutura, mas tenta entender melhor o atendimento, como acontece, é, o fluxo desse atendimento, como, às vezes, como o profissional da saúde se porta frente ao paciente ali, determina como vai ser o projeto como um todo, Sim. né? E aí não só a questão da humanização, mas a questão da neuroarquitetura, não sei se você já ouviu esse termo, que é a aplicação da neurociência, né, na arquitetura e aí entra em qualquer especialidade, principalmente na hospitalar também, onde a gente atua com esse olhar voltado com embasamento científico, né, para entender melhor quais efeitos aquela estrutura pode causar ou até estabelecer melhora na qualidade de vida ou na saúde do paciente que está ali internado. Eu entrevistei uma arquiteta que ela falou muito sobre a neuroarquitetura, Uhum. né? Ela até me deu um livro de autoria dela sobre os cinco sentidos dentro da arquitetura. Então, como
no caso dela não era hospitalar, né? Mas tudo, né? Desde o cheiro de hospital, que a gente, né, Sim, lembra, né? A gente sabe qual que é o cheiro do hospital, até a luz branca, né? Que remete, às vezes você tá numa luz branca que na casa você fala, ai meu Deus, essa luz é, tá, né? Tá ruim, tá parecendo hospital, né? Então ela fala muito sobre essa questão. E inconscientemente isso faz total sentido, né? Às vezes as faz. pessoas não percebem o quanto às vezes uma coisa incomoda e a gente Uhum. não tá sabendo que é aquela coisa, mas é algo que inconsciente faz total sentido dentro da arquitetura, né? Faz sim. E a neurociência aplicada à arquitetura, ela sempre vai estar relacionada aos sentidos, principalmente, né? Em como a gente consegue perceber o espaço, o ambiente de saúde como um todo, assim, e o que ele afeta na gente. Aí, quer seja o colaborador, quer seja o paciente. Então, o projeto, ele precisa ser pensado de forma global, não pode ser só estar olhando de forma micro. Eu penso principalmente em um hospital, né, Fabi? Porque, cara, quando você chega, eu trabalhei em dois lugares que são totalmente diferentes. Eu vou te exemplificar. Eu trabalhei no Hospital Brasília, né, como eu te Uhum. falei, onde chegavam pacientes, às vezes, entre a vida e a morte, né? E aí, cara, você imagina como que tá o acompanhante desse paciente, o nível de estresse que ele tá, o nível de tristeza por muitas vezes, né? E trabalhei também na Maternidade Brasília, onde era vida, né? Aham. Ali era um lugar onde as pessoas estavam mais felizes, porque Uhum. estavam, né, gerando vidas e tudo mais. E aí, só que como é diferente a É, arquitetura dentro do ambiente e é um hospital da mesma rede, empresa, da aham. mesma empresa, e precisa se adaptar né, na forma, na estrutura, de como a estrutura vai se comunicar, né? Que eu Uhum. acredito que tudo é comunicação, Sim. né? Desde a apresentação pessoal, às vezes da recepcionista que está ali atendendo, até de fato a estrutura, né? Uhum. Então, é, essa experiência do cliente, do paciente, faz total diferença nessa questão da neurociência, né? É Sim. fantástico isso. Eu comecei a estudar neurociência durante a pandemia, porque foi quando a maioria das pessoas começaram a ter essa percepção e esse entendimento de que realmente estar ali confinado traria mudança para o seu estilo de vida. Sim. Né? E nos hospitais, como teve também a adequação por conta da pandemia, precisou haver toda uma reestruturação. Então, foi o período que eu parei para poder estudar um pouco mais e me envolver um pouco mais com a neurociência também. Quais são as tendências que você enxerga no setor hospitalar aí para os próximos anos? Você acha que vão haver mudanças? Eu vi uma tecnologia, o meu esposo até entrevistou também, acho que ela era engenheira, que fala sobre uma modelagem Bem, BIM, uhum. né? Então, como que você enxerga assim a tendência para os próximos anos? O BIM na área hospitalar, quem não está utilizando ainda, está Tá para atrasado. trás. O Tá que atrasado. seria a modelagem BIM? Na verdade, a gente conseguir trabalhar com projetos que eles se comuniquem desde o início, né? A gente consegue trabalhar projetos não só de arquitetura, mas projetos complementares, projetos estruturais, não só na parte de compatibilização dos projetos. Estou falando um pouco mais Pode técnica, voltada da falar. arquitetura aqui, Sim, não sei nem sim. se vai entender, mas é, trabalhar de uma forma mais integrada, Tá. né? Não só. É como se você unisse ali o corpo médico junto a outras especialidades para trabalhar ao mesmo tempo com o mesmo fim. Entendi. Então, para a parte do BIM, eu entendo que são vários profissionais ali, arquitetos, engenheiros, trabalhando no mesmo projeto, mas que no fim vai gerar aquela edificação de uma forma mais completa, mais segura, porque o projeto já nasce compatibilizado, já nasce pensado praticamente todo junto. Né? E também tem a mudança para a gente, profissional da área da construção civil, da forma de projetar mesmo. Tá. Você já pensou em mentorar outros arquitetos? Já Porque, pensei, porque tem poucos, né? Assim, na área tem. da saúde não é uma coisa
Que você instalou o dedo, você acha um arquiteto especializado. Não, eu já pensei sim, mas eu não foquei muito na parte de mentoria. Como eu disse, hoje eu presto assistência na forma de colaboração, participação de projeto, Uma parceria. formando parceria mesmo, porque eu não sei, eu já venho de um tempo assim de investimento em marketing digital, e aí essa palavra mentoria me incomoda um pouco, porque Sim, hoje a gente vê muitos mentores é, e hoje a gente não tem certeza de nada, né? isso é verdade. Então, e eu não me vejo assim, sinceramente, nessa posição de mentora para estar instruindo, apesar de já ter dado aula em faculdade, inclusive, mas para estar instruindo principalmente no mundo digital. Então, mas mais por isso. Sua parte é mais a execução mesmo, é É, fazer acontecer, fazer é, aquela clínica ter o seu licenciamento, sim, e é muita burocracia, né? é. Menina, eu O fico tempo mesmo é o que mais incomoda a maioria dos clientes, porque você pensa, E você às está vezes investindo. nem depende tanto de você, né? Porque você, Não, aí você tá, fez o projeto, 60 dias, mas aí vai para vigilância. aí é mais 60 dias para analisar, e aí analisou, às vezes volta a exigência. Aí a gente precisa cumprir essa exigência, Consertar. tem mais tempo para cumprir essa exigência, aí volta para reanálise, até aprovação. Então é um ciclo, às vezes moroso um pouco, mas quando a gente tem uma certa especialidade, a gente consegue trazer garantias, Trazer né, mais para o nosso agilidade, cliente, né? trazer mais agilidade principalmente. Então não fica sempre nesse bate e volta. É claro que quando o projeto é muito maior, envolve muito mais informação, então a possibilidade depende também da interpretação do analista com relação ao projeto e à norma. Então, a gente fica um pouco à mercê Dependente, disso. né? É, Depende. mas eu gosto. Eu gosto bastante de atuar. E é bom, né? Quando você gosta, você tem uma experiência de muitos anos, né? Tem Uhum, mais tem. de 10 anos de Eu, quiser. eu me especializei em 2012 Nossa, tem muito tempo. e tô desde 2015 trabalhando nichada, atendendo hospitais e clínicas no Brasil O inteiro. seu pai não quer mais te matar, né? Não, Assim, que ela me contou aqui nos bastidores, galera. Que ela falou: quando eu falei que eu não ia mais fazer medicina, eu ia fazer arquitetura, meu pai queria me matar. não hoje, inclusive, a gente tem o prazer de trabalhar junto. Jura? Ele atua como um consultor também, mas mais voltado para a CAP, não sei se você já ouviu falar, que é a Central de Aprovação de Projetos, Que para legal. garantir outros licenciamentos, que nem um ABITS, uma vara de construção, Aham. um licenciamento Ele é engenheiro? ambiental. Não, ele é só Que consultor, legal. acabou Se entrando nesse especializando ali. mundo também, meio que no mesmo período que eu entrei em hospital. E hoje a gente tem a oportunidade de ter clientes juntos, aí eu mais focada em bombeiro e vigilância sanitária e ele mais nessas outras licenças e alvarás. Nossa, que legal. E É, aí, hoje é bom, hoje ele hoje, entende. hoje ele entende, já não quer mais te matar. Amiga, que papo bom. Eu vou fazer um bate-bola final pra Uhum, gente, antes da gente finalizar, tá, tá? E aí você pode escolher respondendo uma palavra só. Ou se acho você, difícil. ou se você quiser falar, não tem problema, Tá bom. tá? Um hospital que é referência pra você. Sara. Sara, Uhum. é? Sempre, o Hospital Sara do Lelé. Gente, em questão de tecnologia, o que a gente vê, os hospitais sempre foram construídos há muito tempo, mas a tecnologia de arquitetura, de equipamentos, que ele era um arquiteto à Quem é o frente o arquiteto? Lelé. E ele estava à frente do tempo dele, sabe? Ele não ficava ali preso pensando somente em arquitetura. Então, ele propôs alguns sistemas, algumas tecnologias para o Hospital Sara que até hoje a gente não vê sendo aplicadas em hospitais. E ele fez lá É, bem lá nas antigas. atrás. Um erro que você não admite num projeto. Um erro que eu não admito no projeto. Essa é difícil. Pensa aí, pode pensar. Um erro que eu não admito no projeto é. Cara, o problema é eu lidar com o erro, né? A gente tem essa dificuldade, assim. Acho que o erro, para mim, ele já é um problema.
Porque a Qualquer gente, erro. qualquer erro, porque tem muita responsabilidade Sim, envolvida na hora que a gente está fazendo um projeto. E o projeto é a garantia de que a gente está pensando previamente para não gerar problemas futuros, principalmente na obra. perfeito. Então, ter essa responsabilidade e esse entendimento, ou melhor, não ter essa responsabilidade e esse entendimento, para mim, pode ser o maior erro. Perfeito. Um mentor ou uma referência que você tem profissional, um arquiteto? Um arquiteto, posso dizer que foi o Nilô. Hoje ele não tá vivo mais, né? Ele sofreu um acidente de avião há um tempo atrás, mas foi meu professor. Foi quando É? eu iniciei dentro do Hospital Santa Lúcia e aprendi muita coisa com ele. E ele era especialista também na Não, acredita? Não. arquitetura? A experiência dele era a especialização dele, Que assim. Sempre legal. atuou com hospitais aqui em Brasília. E ele tinha muita experiência, Que tinha muito legal. entendimento, assim. Na época, eu lembro que eu trabalhava com uma outra desenhista que fazia os projetos no computador, porque ele ainda era do tempo de desenho Da à mão, pranchetona, né? e ele não fazia nada à mão. Então, eu conseguia aprender muito com ele. E alguns auditores também da vigilância sanitária, por incrível que pareça, assim, eu tenho referências dentro da vigilância sanitária que me orientaram ao longo desse meu processo como um todo, né, de analisar projetos, porque, querendo ou não, é um aprendizado estar ali com Sim. eles, vivenciando a norma e tendo melhor esse conhecimento da norma aplicada, principalmente estando no papel do fiscal. Então, eu tenho como referência também alguns auditores. Maravilha. Um aprendizado que o tempo te trouxe. Um aprendizado. Nossa, eu aprendo sempre com o tempo. Adorei. É, Mas pensa na Fabi lá de 2012, quando ela começou, e a Fabi de agora. eu posso dizer que é sempre que a gente pode errar, sim, mas é sempre buscar aprender com esses erros e também com os nossos acertos, né? E buscar melhorar, é, buscar sempre a nossa melhor versão. É meio clichê essa frase, mas realmente acho Faz que o sentido. melhor momento é sempre o hoje, porque a gente já passou por determinadas coisas que hoje nos faz ser quem nós somos. E eu acho que eu não seria ninguém sem aquela Fabiana lá de trás que sonhou muitas coisas, realizou muitas coisas, mas também deixou de realizar mais um monte de coisa, Legal, eu gosto. né? Eu gosto de dizer que a perfeição não existe, né? Não, Porque senão a gente não teria para onde evoluir mais, né? sim, Então, a Fabi de amanhã talvez não vai ser a de hoje, de é, agora, né? Então, a gente está sempre em evolução e aprendendo com os erros, como você falou, eu acredito que é um caminho muito legal, né? sim, Porque o erro somos seres humanos, né, Fabi? é, Eles podem acontecer, mas como você falou, é tentar minimizar, é tentar ter conhecimento para que aquilo uhum, não aconteça e seja mais preventiva do que propriamente sim. o erro venha A Fabi de acontecer. ontem nunca imaginou que estaria num podcast falando do Tá trabalho vendo? dela. Olha que legal. Um projeto dos sonhos. Um projeto dos sonhos. Um hospital meu, assim, um Jura? projeto todo meu. Porque eu tenho mais oportunidade de trabalhar com estruturas já edificadas, né? Já, Entendi. hospitais já prontos, já estabelecidos. Aí Então, você eu entra ainda só não fazendo a regularização, né? regularização e também projetos de reforma. Então, ainda não cheguei a fazer um Do projeto do zero. zero, zero, de pegar o projeto lá no lote para ver fundação, pensar ele completamente novo e propor algo novo, sabe? Então, acho que meu sonho é poder falar, sou uma lelé da vida. Que legal, que legal. O Lelé, ele fez Os desde o... SARAs todos do Brasil, se você É pensar os mesmo? projetos são dele. Uhum. Ele E é aí, você já teve a vivo? oportunidade? Não, mas você já teve a oportunidade de Eu já conhecer fui no os SARAC. SARAs? Eles são completamente diferentes. Ele tem sistemas de ventilação cruzada que foi pensado com um certo cuidado. Tem determinados lugares no SARA que você não precisa de ar-condicionado.
né? Então, assim, é a aplicação da sustentabilidade que a gente já viu em muitos outros projetos, mas que às vezes a gente não consegue aplicar em projetos de grande complexidade ou projetos muito grandes, porque tem a questão do prazo, tem a questão do investimento, nem sempre o empresário está disposto a investir um alto valor ali no início, porque Ele precisa vai do demorar um retorno. pouco para ter esse retorno, né? Não é tão imediato. Então, nem sempre essas tecnologias de projetação são aplicáveis. O SAR, ele é particular, né? Ou Ele, mas não, ele tem um braço do governo, né? tem. Eu não vou saber explicar agora exatamente qual é a situação do SAR. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns hospitais do governo também, mas ele não. Eu sei que ele atende a todos, tanto a parte pública quanto a parte privada. Eu não sei como é feito esse atendimento hoje, eu posso até buscar essa informação melhor. Eu tenho uma Fiquei colega com que está uma trabalhando lá, dúvida. Eu inclusive. tenho dois pais de alunos nossos aqui da escola. Um deles é médico ortopedista lá no Aham. Sara e a esposa dele é fisioterapeuta. Aí eles Ah, são encantados com. todo mundo não tem como não se apaixonar. É. Mas eu fiquei com uma dúvida agora que a gente falou. A mesma lei que é para o hospital privado são para os públicos também? Sim. Sério? Sim, e o que a gente vê assim é que é muito difícil a gente ver no público ser aplicado, né? Por questões políticas, por questão do próprio funcionamento, é muito mais difícil assim você parar um hospital público porque você está prestando assistência à saúde de forma pública, então envolve muito mais, não sei, Eu entendo. muito mais prejuízo, né? Mas existe a fiscalização, sim. Eu ia te perguntar isso. E a Existe. fiscalização bate Existe a lá também? fiscalização, sim, sim. A interdição é que a gente vê com um pouco mais de cautela, justamente por conta desse atendimento. A gente já tem uma saúde pública que é muito é, Na teoria é lindo, difícil. né? O SUS, na teoria, ele é muito bonito. É um dos sistemas de universais, né? É, Que mais era para funcionar, né? Mas na sim. prática a gente vê que não é Na assim. teoria, ele funciona muito bem mesmo. Eu já ouvi de professores que seria o melhor sistema do mundo se realmente ele acontecesse da forma como está previsto na teoria, Perfeito. né? Onde a gente tem aquele sistema integrado de informação, onde todos os pacientes têm ali prontuários digitais, onde você poderia ter esse acesso em todo o Brasil, mas não tem. Hoje o que a gente vê são problemas no atendimento, né? Muita gente Hospitais esperando fila, precários, né? hospitais precários com problemas. Aqui em Brasília a gente já teve piolho, rato, barata, esses problemas. Às vezes, muitas goteiras, Falta de infiltrações. infraestrutura, falta de manutenção. Então, essa é a realidade que hoje a gente vê na maioria dos hospitais públicos. Infelizmente, a gente sabe que politicamente a saúde não é a prioridade para os nossos governos, né? Tal como educação, mas aí é uma É questão uma mais outra, política. É, é outra. Uma palavra que define o seu trabalho. meu trabalho. Não seria só uma. Manda mais. Garantir segurança. Garantir segurança tanto para o meu cliente, que é o investidor, garantir segurança, porque eu vejo a segurança no atendimento da saúde como um diferencial. A partir do momento que os investidores na área da saúde começarem a perceber que a regularização tem um papel, além de tirar a dor de cabeça do Só auditor da papel, vigilância né? Só... sanitária no seu pé, ou te fiscalizando, ou trazendo multa, ou trazendo a possibilidade de interdição, mas é garantir que a segurança seja um diferencial de fato para a prestação do seu serviço, né? Mostrar que você está garantindo ali qualidade e segurança através de uma estrutura que garante processos, né, que sejam feitos da forma correta, que estabelece procedimentos eficientes também entre os colaboradores, que melhora a qualidade de vida ali no ambiente de trabalho também, e melhora a qualidade de vida promovendo saúde para o seu paciente. Então, eu relacionaria sempre a parte de segurança. A norma não é feita à toa, né, É, Fabi? Não é à toa que as normas existem, né? Então, assim,
para o investidor entender que não é só para ele cumprir uma exigência e Sim. para que ele de fato garanta a segurança e a qualidade ali do serviço Uhum. é muito importante. Muitos arquitetos me procuram principalmente porque falam assim: ah, eu não sei da norma quanto que tal ambiente precisa ter de dimensionamento mínimo, então eu preciso ter um certo apoio. E também não é só isso, garantir que os espaços tenham as áreas mínimas, pelo menos, ali atendidas. Não é Sim. isso, é um trabalho que é muito mais profundo, né? É interdisciplinar, multidisciplinar e envolve realmente várias equipes. O trabalho do arquiteto que atua na área da saúde, ele nunca pode ser feito sozinho. Ele sempre vai atuar com o apoio e suporte de uma outra parte técnica, né? E nunca vai ser só uma parte técnica. Então, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com outros engenheiros, principalmente, cada um no seu segmento, engenheiro mecânico, engenheiro civil, para garantir todas as instalações, né? Se a gente fosse falar aqui de sistemas de climatização, de ventilação dentro de um hospital, você ia ver o mundo que é, assim, Imagino. e não dá para a gente ter todo esse conhecimento. A gente precisa contar realmente com outros profissionais. E não só profissionais assim dessa área, né? Por exemplo, eu falo por mim, quando eu era gerente da farmácia, eu por vezes eu fiz reuniões com a arquiteta Uhum. por conta até da nossa realidade, Sim, de quem está na ponta, né? Para eu dizer a ela que, de fato, eu não posso botar, talvez, o termolábio lá longe, porque eu exatamente. tenho. Entende? Então, assim, às vezes o arquiteto que não tem esse conhecimento, ele precisa também do conhecimento de quem está ali na rotina do dia a dia para poder entender e ajudar da melhor Sim. forma possível, Mas né? até o especialista ele precisa desse apoio, né? Exatamente, dessa multidisciplinariedade mesmo, das equipes trabalhando junto no desenvolvimento do projeto. Não dá para a gente pensar uma clínica que seja um hospital sem ter esse apoio para conseguir entender como de fato é o dia a dia, Exato. como de fato vai acontecer esse atendimento, que tipo de procedimentos ele vai fazer, por exemplo, né? O que que pode implicar esse procedimento ser feito no local errado ou de forma errada. Então, tudo isso precisa ser pensado, precisa ser visto e avaliado por todos. Sim. A responsabilidade não é somente do arquiteto ou Sim. do especialista que está ali à frente. Até o mobiliário, né, Fabi? Sim. Até o mobiliário. Então, eu lembro que a gente, por vezes, ficou discutindo a questão dos armários que seriam instalados na farmácia, né? Uhum. Precisa de um rolamento X, Precisa. precisa de um... Então, assim, são vários detalhes que acho que juntos consegue ter um resultado satisfatório. Sim. Um conselho que você daria para você mesma no início da sua carreira? Não desista, continue. Sempre, por mais que eu tenha passado por alguns momentos assim que Desafiadores. foram muito desafiadores. Eu sempre trabalhei muito, né? E a maternidade me mudou um pouco. A Você é mãe? pandemia, sou. A pandemia me mudou um pouco também. Entender essas nossas fases, principalmente para nós mulheres, Sim. é importantíssimo, sabe? E às vezes a gente está ali vivendo aqueles altos e baixos, mas o não desistir faz parte. Tá vendo? Você que está nos assistindo, se você está iniciando sua carreira aí de arquitetura e quer se especializar na área da saúde, é um conselho excelente, né? Que não desista. Vão haver desafios, vão haver percalços, Uhum. pedras no caminho, né? Mas não desista, porque se é o seu sonho, se é o que você é o seu propósito, é o que você gosta, que você ama, você Tem vai que chegar seguir, lá, né? tem que Tem que seguir. seguir. Eu já peguei conversando assim com outros arquitetos mesmo, aí alguns até me falaram, poxa, mas eu fiz a especialização e ainda não consegui de fato Entrar no mercado. atuar na área da saúde, sabe? Ainda fico preso em outros segmentos, estou fazendo outros tipos de projetos que não são da área da saúde, e realmente não é fácil, mas como qualquer profissão não é fácil. Eu tive a oportunidade de conseguir trabalhar sempre inchada, então assim, as pessoas até me perguntam, mas você faz projeto residencial? Aí eu falo, olha, Da minha residência, não, talvez. nem da minha. Se eu puder, o momento que eu puder, eu vou falar, não, eu quero outro arquiteto para Que fazer o meu legal. projeto da minha casa. Mas porque eu vi naquela época essa necessidade de trabalhar na área da saúde sempre e foquei.
desde sempre. Então, eu recusava projetos residenciais, corporativos que apareciam, né? Às vezes a gente acha, mas não vou ter tanto projeto para trabalhar. Mas tem que seguir, tem que É isso. continuar, tem que manter firme. E quando a gente atua nichado, a gente encontra meios para atender aquele nosso público. E tem mercado para todo mundo. Hoje em dia, a arquitetura hospitalar aumentou bastante, a quantidade de especialistas no Brasil também aumentou, e assim, isso é muito bom, porque promove profissionais cada vez mais capacitados, mais habilitados para trabalhar nesse segmento. Eu não vejo como uma concorrência, sabe? A gente hoje participa de congressos também hospitalares na área da arquitetura e engenharia, então é um crescimento mútuo. E eu sempre tentei ver esse trabalho independente do nicho dessa forma. Porque a gente, principalmente quem é da área da arquitetura, e viveu assim antigamente, a gente tinha muito esse preconceito de que é, os arquitetos mais senhores não deixavam os mais novos entrar no mercado, ou era muito uma coisa de panelinha, né? O público já tinha suas preferências e a gente sempre imagina o mercado de arquitetura muito difícil de entrar. Mas eu acho que tem oportunidade para todos. É só você manter o foco e saber trabalhar. E sempre estar buscando conhecimento, se atualizar, né? Acho que conhecimento nunca é demais. A gente precisa sim atualizar mesmo com as informações, com as tecnologias que sempre mudam. E esse geralmente quando eu tive a oportunidade de dar aula, isso é o que eu mais falava para os meus alunos. Eu falo, gente, vocês não podem sempre pensar pelo caminho mais fácil. Sim. Né? O mais fácil para mim seria estar atuando com interiores, reformas. Meu marido mesmo fala para mim: por que você não faz projeto de casa? Você gosta tanto de projeto de casa. O hospital te dá muito mais dor de cabeça. Aí eu falei: mas eu gosto de trabalhar nessa área, me dá prazer trabalhar nessa área, apesar das dores de cabeça. É isso, eu tô super com você, assim, eu acredito que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com mais paixão, com mais, né, Uhum. enfim, eu acho que isso reverbera É. na... E não significa que a gente vai trabalhar menos, vai trabalhar Não, às vezes jamais. muito mais. Normalmente, você sabe que os burnouts, Uhum. as pessoas que enfrentam burnout, normalmente são as que são mais apaixonadas pelo Exatamente. trabalho. Exatamente. Não é aquela pessoa que, eu não gosto. Não, é quem ama, que fica ali Sim. trabalhando, que gosta, e aí entra no burnout. Eu tive um período da vida que eu quase passei por um processo desse, mas afetou bastante a minha saúde, inclusive, porque eu estava ali envolvida com o trabalho. Eu chegava a dormir 3, 4 horas só por noite, Uau. trabalhando, 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 e depois disso eu entendi. Eu falei, não, a gente precisa realmente entender e dar prioridade para o que realmente é prioridade na nossa vida, fazer escolhas, porque a gente às vezes não faz escolhas, se omite desse papel de tomar decisão, de tomar a decisão certa, e aí acaba só acumulando, Sim. né? E a gente não vê a vida acontecer e não vive essa vida também. Então, eu mudei desde então. Fabi, que conversa gostosa. Eu Obrigada adorei. demais pela sua participação. Vou te convidar mais vezes. Ah, obrigada, que bom. Pra gente, eu acredito muito na força do podcast. Eu acho que é uma ferramenta muito poderosa para a gente transmitir conhecimento, Sim, né, informação. Então, às vezes, outros arquitetos que estão nos assistindo, então, às vezes, uma palavrinha que você fala aqui já muda a chavinha lá do outro é do verdade, lado. é verdade. Então, gratidão pela sua generosidade em trazer Bom. conhecimento aqui para nossa audiência. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse suas redes sociais, como é que a galera te acha, e uma mensagem final. Pensa que os arquitetos estão te ouvindo, ou talvez donos de clínicas, empresários aí, donos de hospitais. Pensa numa mensagem final para a gente fechar com chave de ouro o nosso podcast. Tá bom, te agradeço de novo pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, por dar essa oportunidade para outros profissionais, né, de falarem um pouquinho mais aqui a respeito do trabalho, da vida, né, às vezes da dificuldade mesmo da nossa rotina, que às vezes fica muito escondido e os nossos clientes não veem. Com certeza. Mas obrigada. O meu Instagram é Fabiana Cavalcante Arquiteta. Fabiana com 2 N's, né, Fabi? Fabiana com 2 N's, exatamente.
E eu tenho o site também, mas é só buscar Fabiana Cavalcante, eu No acredito que Instagram já você já apareça, acha todas sim, as suas todas as redes. informações, tá? Eu tenho um YouTube que eu pretendo voltar a retomar, Que com legal. algumas informações, trazendo essas informações um pouco mais técnicas. Já vamos abrir um podcast da família. Pois é, Trazer arquitetos, engenheiros para falar. Olha que legal, já exatamente, é uma seria ótimo, ideia, uma ideia né? ótima, sim. E a mensagem que eu queria deixar, acho que todo esse podcast hoje foi uma mensagem praticamente para arquitetos, para os meus clientes que são empresários, investidores na área da saúde, até os médicos mesmo. Mas o que eu queria deixar é não vejam o trabalho de regularização junto aos órgãos de fiscalização como uma dificuldade, né? A gente tem que ver como uma oportunidade de realmente trazer segurança, garantir qualidade, melhoria dos serviços que são aplicados na área da saúde. Hoje a gente vê problemas aí, né, sendo divulgados na televisão com a aplicação de medicamentos que não deveriam estar sendo aplicados ou profissionais que não são capacitados atuando de forma errada. Acredito que se a gente faz certo, mais vezes a gente dá o melhor exemplo, né? E acho que é isso que precisa ser divulgado, o certo acontecendo e não o errado. Muitas das vezes eu passei por essa situação do cliente me perguntar, poxa, mas a clínica tal tá atuando desse jeito, por que que eu não posso fazer, né? E é esse pensamento que a gente tem que mudar. É, garantir o seu melhor, a sua excelência está sendo aplicada através desse trabalho, né? No dia a dia ali. Então, garantir que isso aconteça da forma correta. Tá? Fabi, obrigada mais uma Obrigada a vez, você. gratidão total. Obrigada por tanto conhecimento. Hoje eu pude perceber que, de fato, a arquitetura pode, inclusive, salvar vidas, Sim, né? pode. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Espero que você voe e que no futuro você possa até rever e mentorar os arquitetos, porque seu conhecimento vale ouro. Ah, que Então, bom. parabéns, Obrigada. viu? Obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Fabi para você já fazer uma conexão com ela. Se você gostou desse episódio, curta, comenta, compartilha. E eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau! Tchau.